O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Passemos agora para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Notícia da sexta-feira passada, dia 19 de julho. União Europeia assina acordo para exploração de lítio. A União Europeia e a Sérvia assinaram um acordo para exploração da mina de Jadar, que contém lítio, é considerado uma das maiores reservas de lítio potenciais do mundo, tá? E também boro, né? O boro, que é aquele mineral que muitas pessoas talvez se lembrem ou tenham alguma referência por conta da tragédia de Chernobyl, né, que inclusive é mencionada na série Chernobyl, né, que eles tentam usar o boro ali para cobrir o rombo no reator. Essa mina tem 118 milhões de toneladas de minérios, porém não são 118 milhões de toneladas de lítio. Tá? O óxido de lítio está misturado ali no solo, então você precisa ter também um processamento do que será minerado. E recentemente a gente comentou, né, dessa notícia. Por quê? Porque inicialmente o governo sérvio assinou um acordo com a Rio Tinto, né, uma das maiores mineradoras do mundo, né? Alguns diriam que é uma das maiores cometedoras de crimes ambientais do mundo também. Que não se exclui. Não, mas não somos nós que estamos falando, viu, advogados? Tá? Algumas pessoas diriam isso. E aí, em 2022, início de 2022, a gente comentou isso aqui no programa, nós tivemos vários protestos na Sérvia contra o projeto por razões ambientais, e aí a Sérvia revogou o acordo com a Rio Tinto. Nesse mês, entretanto, a Suprema Corte da Sérvia disse que a revogação do acordo pelo governo sérvio foi inconstitucional. E a Sérvia, interessada em cumprir pelo menos parte das metas verdes da União Europeia, pensando numa eventual ascensão um dia, assinou esse acordo agora com a União Europeia para estabelecer os critérios para a exploração dessa reserva. E isso se liga a algo que a gente falou recentemente, né? Quando nós tivemos aquela tentativa de golpe de Estado na Bolívia, e deu inclusive uma fusarca muito grande no Twitter, porque eu escrevi lá no Twitter que nada indicava, né, que tinha relação com o lítio, aquela tentativa de golpe de Estado, né? A Bolívia tem grandes reservas de lítio? Tem, mas uma coisa que a gente falou naquele programa e que eu falei no Twitter é: o lítio não é um mineral tão raro assim. A grande questão do lítio é que, até agora há pouco, ele nem era procurado direito, porque ele não teria tantas utilidades. Tá? Agora que ele se torna um mineral mais importante, as pessoas vão começar a procurar por mais lítio em locais, inclusive, onde levantamentos geológicos já foram feitos, enfim. Então tivemos esse acordo para a exploração de lítio na Sérvia. Na Alemanha, a gente vai passar aqui por algumas notícias europeias brevemente. A Alemanha fechou o Centro Islâmico de Hamburgo, afirmando que ele era um local de difusão de ideias extremistas e ligado financeiramente ao Hezbollah, que é classificado na Alemanha como um grupo terrorista. Falando em Alemanha, um cidadão alemão foi condenado à morte em Belarus. Lembrando que Belarus é o único país europeu que ainda tem a pena capital. Ele foi condenado por terrorismo e atividades mercenárias. Tá? Não está claro ainda qual teria sido, né, o papel dele, mas aparentemente ele foi preso em Belarus depois de combater na Ucrânia pelos ucranianos. Tá? Então ele foi preso em Belarus e condenado por essas atividades mercenárias e terrorismo. Já cruzando a fronteira da Alemanha com a Dinamarca, a polícia dinamarquesa prendeu o canadense Paul Watson. Tá? Ele foi preso na Groenlândia e ele é um dos maiores atuantes internacionais de combate à caça às baleias. O pedido de prisão dele ocorreu 12 anos atrás, no Japão, que comunicou à Interpol e, consequentemente, tinha
um aviso pela sua detenção no sistema internacional da Interpol. Ele tem 76 anos de idade e o Japão solicitou a sua prisão, já que em 2010 ele estava em um barco que realizou ataques, não sei se tentativa de abarroamento, se canhão d'água, contra baleeiros japoneses na Antártica. E os advogados dele dizem que se tratou de uma emboscada, porque o alerta vermelho da Interpol, que solicitava sua prisão, desapareceu da internet meses atrás. Tá? Isso daqui é um resumo, vocês podem ler lá o relato completo, a reportagem completa, no autoria do Jorge de Souza, lá no Histórias do Mar, do UOL, que eu já recomendei aqui algumas vezes o trabalho dele. Continuamos com protestos contra turistas na Espanha, meu caro Matias, dessa vez foram em Maiorca, e finalmente a União Europeia retirou, né, o Conselho Europeu, mais especificamente, retirou da Hungria a capacidade de sediar a cúpula de ministros que ocorreria mês que vem, em represália pelo fato dele ter realizado visitas, né, a Moscou e Pequim sem ter debatido essas visitas antes com a União Europeia. Alguns dos ouvintes podem falar: poxa, mas estão punindo o Orbán por ter visitado esses países? A grande questão é que, no momento, ele, como chefe da Hungria, como chefe de governo da Hungria, ocupa a presidência rotativa, né, das instituições europeias. Então, ele, ao visitar Moscou e ao visitar Pequim, ele, nesse momento, ele não era apenas o primeiro-ministro da Hungria, ele também era o presidente rotativo da União Europeia. E por isso, no entendimento dos seus colegas, ele deveria ter articulado essas visitas ou consultado antes os seus colegas, com perdão da redundância, e por isso a punição. Notícia do último domingo, dia 21 de julho. Suprema Corte de Bangladesh revisa a lei de cotas após dezenas de mortos em protestos. Infelizmente, meu caro Matias, o número de mortos já passa de 200 pessoas e mais de 2.500 pessoas presas, tá? Vamos recapitular brevemente o que a gente falou no programa passado, né? Bangladesh já vem há anos com crises internas, apesar do seu grande crescimento econômico. Uma dessas crises é o do desemprego entre os jovens, e em Bangladesh estava ocorrendo um debate sobre a lei de cotas no serviço público. Por quê? Quando Bangladesh se torna independente, em 1971, naquele momento era o Paquistão Oriental, foi instituída uma lei de cotas que determinava que 30% dos cargos públicos seriam ocupados pelos descendentes e familiares de pessoas que lutaram na guerra de independência, como uma maneira de criar ali um pequeno aparato de bem-estar social, já que muitas dessas famílias perderam os seus parentes, perderam muitas vezes os homens que garantiam o sustento da casa naquele momento, na guerra. Então, olha só, agora você tem uma viúva com filhos para cuidar, então vamos garantir que os filhos dela tenham emprego. Essa era a lógica, em 1971, mais de 50 anos atrás. Com o passar do tempo, né, com 2 gerações, entrando na 3ª geração depois, criou-se ali uma espécie de casta, né, pessoas que vão ter ali uma carreira pública meio que garantida. E isso foi abolido numa reforma em 2018. Porém, nesse ano de 2024, essa lei de cotas foi reinstaurada pela Suprema Corte de Bangladesh, dizendo que a reforma de 2018 foi inconstitucional. Então, os jovens foram às ruas protestar. Tivemos uma repressão violentíssima dos protestos, que a gente já repercutiu semana passada, e nessa semana a repressão se tornou ainda pior. Tá? Tivemos polícia nas ruas, tivemos exército nas ruas, blackout de internet e de televisão, e também a formação de grupos contra manifestantes alinhados
ao principal partido político da Sheikh Hasina, né, que é primeira-ministra de Bangladesh, basicamente já há 15 anos, essa já é a segunda passagem dela pelo poder. Então, a repressão continuou, a repressão piorou, repito, passamos dos 200 mortos, e a Corte de Bangladesh, a Suprema Corte de Bangladesh, voltou atrás na sua decisão anterior e elaborou uma espécie de meio termo ali, né? A principal entidade estudantil de Bangladesh apelou da decisão anterior, e aí agora, pela nova decisão, 5% dos cargos públicos serão mantidos para famílias de veteranos de guerra, 2% serão cotas para minorias étnicas, pessoas trans e pessoas com deficiência, que era uma cota que já existia, que foi instaurada nessa reforma de 2018, que a gente mencionou, e os outros 93% dos cargos serão alocados na base do mérito, ou seja, o bom e velho concurso público. Tá? Essa notícia, né, que o Matias repercutiu é uma notícia do início da semana. Os protestos perderam força, tá? Porém, continuam alguns dos protestos. Inclusive, nós tivemos confrontos hoje, tá? Na Universidade de Dhaka, tá? Contra os integrantes de outra organização estudantil, porque aí nós temos brigas entre as organizações estudantis também. Tá? Nós temos ali uma verdadeira guerra entre as instituições estudantis. Então, temos a decisão da Suprema Corte, porém, ainda não temos um fim definitivo dos protestos. E tivemos a denúncia, que foi veiculada em diversos veículos de imprensa, tá? Que após a instituição de um toque de recolher, os soldados do exército de Bangladesh, que foram colocados para patrulhar as ruas de noite, tinham ordens de, em inglês, shoot on sight, ou seja, atirar de primeira. Atira primeiro, pergunta depois. Tá? Se vissem pessoas violando o toque de recolher. E um complemento, meu caro Matias, antes de você puxar as próximas notícias, 2 complementos, na verdade. Um deles é que 57 cidadãos de Bangladesh foram presos nos Emirados Árabes Unidos. Eles estavam protestando contra o governo de Bangladesh, em frente à embaixada de Bangladesh, e foram presos pelas autoridades locais, porque fazer manifestação é proibido nos Emirados Árabes Unidos, e eles vão pegar 10 anos de cana, tá? Por manifestarem contra o próprio governo em frente à embaixada. Era um protesto que não tinha ligação com os Emirados Árabes Unidos, mas vão pegar 10 anos de cana. E na vizinha Mianmar, né, vizinha a Bangladesh, no caso, o comandante do exército, o Min Aung Hlaing, foi empossado presidente temporário, presidente interino, já que o presidente foi afastado devido a razões médicas. 2 notícias da terça-feira passada, dia 23 de julho. Estados Unidos anunciam negociações de cessar-fogo no Sudão. O Antony Blinken anunciou que convidou integrantes do exército sudanês e das forças de apoio rápido, as milícias Janjaweed, para conversarem em Washington em 14 de agosto. Né? Lembrando que tivemos conversas na Arábia Saudita que não tiveram frutos. A Turquia já se ofereceu também para sediar conversas, nisso não foi para frente. Então vamos ver, mas assim, por que eu estou fazendo esse aviso? Porque, assim, ceticismo, né, gente? E claro, a guerra do Sudão é uma guerra que quase não tem espaço, sei lá, no Jornal Nacional, alguma coisa assim. Mas vamos lembrar que hoje, final de julho de 2024, estamos gravando esse programa na noite da quinta-feira, dia 25 de julho, a guerra do Sudão é o motivo da principal crise de pessoas deslocadas no mundo hoje. Então, assim, ela não é uma notinha de rodapé, ela não é algo insignificante, não. Tá? Ela já é algo que causa efeitos regionais, tem atores regionais envolvidos. O Sudão tem uma costa no Mar Vermelho, né, que se relaciona
uma das principais rotas comerciais do mundo, e junto com, né, a questão dos ataques Houthis aos navios no Golfo de Aden, está levando, por exemplo, o Egito a ficar com uma situação econômica ainda mais delicada. Porque o Egito é um país que tem, nas divisas do Canal de Suez, a sua principal fonte da chamada moeda forte, né, euros ou dólares. Então, o Egito já estava em crise econômica, o Canal de Suez, o volume de navios pelo canal caiu muito, o Egito está entrando em crise, quer dizer, a crise está piorando, na verdade. O Sudão está nessa tragédia. Então, é necessário um acordo de paz, mas temos que ser céticos. O Irã anunciou que vai restaurar sua embaixada no país, no Sudão, no caso, pela primeira vez em 8 anos, já que em 2016, né, quando nós tivemos um ataque contra a embaixada saudita em Teherã, o Sudão rompeu relações com o Irã. O Sudão, a junta militar sudanesa, tanto atual quanto o governo do Omar al-Bashir, eram aliados sauditas. Então temos agora a restauração dessas relações e, finalmente, uma sugestão de leitura, especialmente para quem entende idioma inglês, quem não entender, usa o Google Tradutor porque vai ajudar. Né? Hoje a qualidade do Google Tradutor é muito maior do que quando ele surgiu. O Mark Townsend publicou uma reportagem mostrando mais de uma dezena de passaportes dos Emirados Árabes Unidos encontrados com corpos, com cadáveres, tá, de combatentes das forças de apoio rápido. Que as forças de apoio rápido, elas têm apoio dos Emirados Árabes Unidos, é uma coisa que a gente até tinha falado aqui, é uma coisa, digamos assim, não é segredo. Mas agora, a grande revelação é que nós podemos ter, então, tropas dos Emirados Árabes Unidos combatendo no Sudão, em solo. Podem ser apenas oficiais, servindo de comandantes ou consultores militares, podem ser soldados comuns também. Essa reportagem que eu mencionei do Mark Townsend, ela teve acesso exclusivo a um documento de 41 páginas que foi elaborado numa investigação do Conselho de Segurança da ONU, tá? Mostrando então que soldados dos Emirados Árabes Unidos estão no solo, não é apenas o envio de armas, não é apenas lavagem de dinheiro, fornecimento de inteligência. Macron rejeita a indicada da esquerda francesa para premier. Eu vou usar o termo que o nosso querido Thomas Hickman de Barros, né, que participou do programa aqui 2 semanas atrás, usou na thread dele no Twitter, e eu vou citá-lo agora, né? Que é o constitutional hardball, né? Tá fazendo o jogo mais duro possível dentro da Constituição, né? Ele disse que são medidas na brecha da legalidade, inclusive. Semana passada... Não é ilegal, mas é imoral. É, quase isso, né? Uma forçada de barra. Semana passada, a gente já mencionou, né, que os ministros franceses votaram na Assembleia, sendo que, teoricamente, eles não poderiam votar. Eles teriam que ser afastados ou até mesmo renunciarem ao cargo de ministro. E aí o que aconteceu agora? Né? A coligação, né, a nova Frente Popular, né, que é a frente de esquerda, que tem como principal força a França insubmissa, mas também tem o Partido Socialista, o Partido Verde, né, que são os ecologistas, na verdade. Eles indicaram um nome para assumir o cargo de primeiro-ministro. Né? No caso, a economista Lucie Castet, tá, que tem 37 anos de idade. E o Nova Frente Popular fala que nós temos a maior bancada do parlamento. Então, nós temos o direito de apresentar o nome. Tá? E o Macron disse que até meados de agosto não estamos em posição de mudar as coisas, porque isso criaria desordem e que antes seria necessário criar uma maioria. E aí perguntaram para ele, tá, mas por que você não pode aceitar o nome dos caras com que você inclusive fez aliança em vários distritos durante a eleição?
Né? Lembrando, se você quiser uma cobertura completíssima sobre as eleições francesas, ouça os nossos últimos programas, inclusive, especialmente, o programa com o professor Tomás Zickman de Barros. Né? E ele disse que qual maioria pode surgir na Assembleia Nacional para que um governo da França possa aprovar reformas, aprovar orçamento e fazer o país avançar. Ou seja, ele na prática diz que ele quer um nome que vá aprovar as reformas dele, que vá aprovar o orçamento dele Macron. Então ele quer no mínimo um nome que ele possa, né, contar ali junto dele. O Macron, lembrando, ao insistir nisso, ele possivelmente, né, pretende criar um racha na nova Frente Popular, separar o Partido Socialista, que é um partido de centro-esquerda tradicional, do França Insubmissa, que é um partido mais à esquerda. Né? E aí você tem partidos ainda menores, né? Para quem acha que o França Insubmissa é o, sei lá, é o Stalin, né? Você tem, por exemplo, o Partido Anticapitalista, que é um partido de fato comunista. Né? Então, assim, você dizer que o Macron gostaria de causar esse racha na esquerda não é nenhum devaneio. Tá? Porque tem uma parte da esquerda com quem ele acredita que pode governar junto e tem uma parte com a qual ele não quer se associar. A gente falou aqui várias vezes, né, do discurso dele de colocar o Mélenchon e a Marine Le Pen no mesmo patamar, e aí isso foi repetido, por exemplo, pelo Mbappé durante a Eurocopa. Né? Então, o Macron está, né, nessa relutância, aprovou o nome, né, para chefiar os procedimentos na Assembleia Nacional, né, a Yael Braun-Pivet, que foi mantida no cargo, usando aquela manobra dos ministros, né, poderem votar. Então, assim, ele não vai formar um governo até agosto usando a Olimpíada de justificativa. Mas, por trás dos panos, o que ele vai fazer? É tentar forçar esse racha na esquerda e criar ali um bloco de centro, com o Partido Socialista, os republicanos e os macronistas. E, inclusive, os Jogos Olímpicos tem tudo para ser uma dor de cabeça para o Macron também. Já tá com... Teve greve dos dançarinos essa semana, não teve ensaio da abertura. Lembrando que estamos gravando isso antes da abertura, tá, gente? Então, assim, se a abertura for um desastre ou for um sucesso, a gente não tem como saber. E aí, meu caro Matias, o França Insubmissa não vai ficar lá sentado, né, tomando tabefe na cara do Macron. Né? Então o que eles falaram? Olha só, a gente então vamos rever, né, a reforma previdenciária que foi feita no passado. Que vamos lembrar, a gente falou aqui no programa que o Macron aprovou aquela reforma previdenciária de maneira autoritária, usando um mecanismo da Constituição francesa que permitia a ele aprovar via decreto. Aquilo lá não foi votado, foi via decreto. Novamente, como o Matias falou, não foi ilegal, mas é eticamente questionável, porque havia um mecanismo bastante autoritário, fruto ali, inclusive, de outro contexto francês. E como, né, drama pouco é bobagem, né, quem acompanha a política internacional não precisa ver novela. Quem já saiu em público dizendo que, se for votar para rechaçar a reforma da Previdência, vai votar contra a reforma da Previdência do Macron? O Reunião Nacional, da Marine Le Pen. Né? Aí, do outro lado, o que o Macron vai fazer? Ele vai falar, olha só, viram como o Mélenchon e a Le Pen são a mesma coisa? Eles querem votar contra a reforma da Previdência, né? Que foi aprovada, repito, né, de uma maneira autoritária, cujo principal ponto foi o aumento da idade de aposentadoria, né, de 62 para 64 anos, mas não era só esse ponto, né? Tinham vários outros pontos dignos de polêmica. Então, a França ainda promete muita dor de cabeça ou diversão, para quem quiser olhar de fora, né, nas próximas semanas ou meses. Passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. Notícia da terça-feira passada, dia 23 de julho. Snoop Dogg carregará a tocha olímpica por Paris. Essa foi a principal notícia da semana. Brincadeiras à parte, é nosso jeito de lembrar. E assim, o que o Matias falou é verdade, tá, gente? Não é... O Snoop Dogg estará na cerimônia, embora a maioria das pessoas vão ver esse programa depois da cerimônia, né, inclusive.
Mas é o nosso jeito de lembrar que nesse dia 26, nessa sexta-feira, teremos a cerimônia de abertura, né, dos Jogos Olímpicos de Paris de 2024 e todo ano, né, já vamos aí para a nossa terceira Olimpíada, né, terceiros Jogos Olímpicos, a gente sempre comenta as notícias internacionais, os aspectos políticos, né, dos Jogos, e essa edição provavelmente vai ser a Olimpíada mais politizada das últimas décadas, né? O que vai deixar muita gente triste, porque, né, aquelas pessoas que acham que dá para separar política de esporte, né? Como se as duas coisas não andassem juntas. Porque o esporte é uma bolha. Isso, que não se mistura com o resto. Eu só quero ver os meus hominhos jogar bola na cesta, sabe? E a gente sempre lembra aqui, né? O esporte é um dos melhores e mais visíveis termômetros sociais e políticos que existem. Inclusive temos um Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre as Olimpíadas, no que daí a gente fala, né, de diversos acontecimentos políticos durante a realização dos Jogos, né, que justamente na Grécia Antiga era um período no qual as guerras cessavam. Isso, tinha trégua olímpica e, né, um dos motivos a gente falar que vão ser jogos extremamente politizados, porque são os primeiros jogos depois da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 22, e, né, menos de um ano do ataque do Hamas contra Israel. E pensando que as Olimpíadas são na França, né, o governo francês classifica o Hamas como um grupo terrorista e, ao mesmo tempo, o Macron já disse que os ataques israelenses em Gaza são sem justificativa por causarem mortes de mulheres e crianças. E antes mesmo, né, da abertura oficial, né, dos Jogos, já tivemos um jogo, né, bastante tenso assim, em relação aos bastidores, que foi Mali e Israel, né, na quarta-feira que passou, já que Mali é um país de maioria muçulmana, com uma grande comunidade dentro da França, né, já que foi uma ex-colônia francesa e que, enfim, está apoiando a Palestina, né? E aí entra outra notícia da semana, né? Já que a Adidas, ela retirou a modelo Bella Hadid da sua campanha publicitária olímpica, porque a modelo, né, ela é de origem palestina. Grupos pró-Israel, né, disseram que a campanha, que ela teria feito declarações antissemitas, só que principalmente, né, a Bella Hadid, ela seria modelo de um tênis que é inspirado, um tênis retrô, inspirado nas Olimpíadas de Munique de 72, que é a Olimpíada quando o Setembro Negro teve um massacre de Munique com a morte de diversos integrantes da delegação israelense. Eu falo integrantes porque tanto atletas quanto treinadores. Então teve uma reação muito grande, uma pressão muito grande contra a Adidas, e a Adidas retirou a Bella Hadid da campanha. Ela, inclusive, disse que iria acionar os seus advogados. Que, inclusive, equivaleram ela a uma terrorista. O que é um absurdo completo. E a Adidas depois, inclusive, pediu desculpas oficialmente, porque, assim, mesmo se você pensar apenas do ponto de vista de marketing, faltou o bom e velho departamento de vai dar merda. Sim. Né? E a gente falou, né? A questão palestina, ela se torna muito visível para muitas pessoas mundialmente. Só para terminar a frase, inclusive, para algumas pessoas não dizerem que eu estou reduzindo a questão palestina ao massacre de Munique. Obviamente que não, né? Mas o massacre de Munique é quando muitas pessoas pelo mundo tiveram primeiro contato com a questão palestina. Né? Assim, vamos lembrar que os meios de comunicação como eram em 1972, né? Muito mais limitados. Então, a questão palestina está também ligada, né, ao histórico dos Jogos Olímpicos, ao imaginário, né, dos Jogos Olímpicos recentes. E nós temos diversos outros episódios, né, que mostram essa relação. Num que a gente repercutiu, inclusive, no Xadrez Herbal, né, a primeira Olimpíada do Xadrez Herbal, em 2016, no Rio de Janeiro, o judoca egípcio Islam El-Shehabi, ele recusou cumprimentar o judoca israelense Or Sasson. Já expliquei aqui, né, porque o judô é muito popular, tanto em Israel quanto nos países árabes, tem ligação com a União Soviética,
porque os consultores militares soviéticos na Guerra Fria levavam o judô para os países árabes, e depois do fim da União Soviética, quando muitos judeus imigraram, né, pós-fim da União Soviética para Israel, levaram o judô e a prática do judô. E por que eu estou citando isso? Porque no Mundial de Abu Dhabi, que foi 2 meses atrás, nós tivemos um judoca egípcio se retirando da competição para não enfrentar um judoca israelense. Tá? Então, tivemos muita pressão nesses Jogos Olímpicos também para que tivesse um boicote a Israel, como ocorreram boicotes contra a África do Sul do apartheid. Os atletas russos e belorussos vão competir sob bandeira neutra, de novo. Né? Eu digo de novo porque da última vez foi por causa da acusação de doping. Daí só os russos, no caso. Isso, só os russos, bem lembrado. Né? Então, assim, nós vamos ter certamente protestos e manifestações de apoio, inclusive, seja para atletas ucranianos, seja para atletas russos, atletas palestinos, atletas israelenses. Serão 8 atletas palestinos, um deles é um judoca, inclusive, e que tem um judoca israelense na mesma categoria de peso que ele. Então, pode ser que, dependendo do sorteio, nós tenhamos em algum momento o judoca palestino se encontrando contra o judoca israelense. É improvável, porque né, pelo ranking, inclusive, pelo pouco que eu vi ali do ranking, o judoca palestino está bem abaixo do ranking, inclusive. Né, mas é uma possibilidade até. Né? Então teremos jogos bastante politizados e também em relação com o cenário político na França. Né? E aí, meu caro Matias, a atleta francesa Sunkamba Silla, ela vai participar da cerimônia de abertura usando um boné, porque ela é muçulmana, ela pretendia usar um hijab, porém o Comitê Olímpico Francês, usando as regras seculares da França, disse que ela não poderia usar um símbolo religioso, né, durante o desfile. E aí entra aquela discussão que a gente já teve aqui, né? O que é um símbolo religioso, o que é uma peça de roupa, né? Quando é que você consegue traçar a linha? Então, ela vai desfilar usando um boné, tá? E a gente vai usar, assim, eu tô até meio constrangido agora, porque o que acontece? Né? Recentemente eu passei pela França, né, naquela viagem longa que eu fiz, e eu trouxe de presente pro filho do Matias, né, como um gesto de carinho, né, e são pessoas que eu amo muito, eu trouxe uma pequena pelúcia do mascote da Paralimpíada, né, porque tem uma prótese na perna. E, porém, a partir de hoje, né, a partir do tweet da nossa querida Fran Becher, um abração para ela, será impossível não chamar o mascote da Olimpíada, que lembrando, ele é um barrete frígio, né, que é o símbolo do republicanismo francês. Que está presente, por exemplo, nas armas da Argentina. Isso, bem lembrado. Né? Está presente ali na versão original da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, porém, ele é o clitorito. A partir do tweet da nossa... E ela disse que é um apelido, inclusive, na França, né? Então é isso, ele é o clitorito a partir de agora. Então é isso, como eu disse, fica até um pouco constrangido pela pelúcia que eu trouxe. E para a gente encerrar esse pequeno giro esportivo, os Alpes franceses serão a sede das Olimpíadas de Inverno de 2030. Que ninguém queria pegar essa bucha. E, posteriormente, em 2034, será Salt Lake City, em Utah. É isso que eu ia falar, porque já teve em 2002. Isso. E vai ser a 4ª vez que os Jogos de Inverno são na França. Até porque, assim, convenhamos, geograficamente é meio limitado. É limitado, justamente. E muitos países acabam abrindo mão, justamente, né? E, assim, eu vou até colar aqui para ter certeza, mas eu acho que nunca teve um jogo olímpico de inverno na Argentina. Podia ter. No Chile faz um binacional. Pode ser. Então, assim, só teve no hemisfério norte. Sim, até porque o hemisfério sul tem menos opções. Tem menos opções, mas tem opções. Podia fazer no Lesoto.
Lesotão, Nova Zelândia, Chile, Argentina, Ilhas Falkland, Jogos de Inverno da Paz. Tô brincando nesse caso. Mas assim, pô, faz um aqui em Bariloche. Entendeu? Tipo, Bariloche é o destino número 1 do inverno pro pessoal aqui, inclusive no Brasil e tal, que vai lá cair de bunda, com todo respeito. Então, pô, faz aqui. Fica mais barato pra nós ir, entendeu? Aí tem, sabe, o que você falou, a ideia que você deu é ótima, é um binacional, Chile e Argentina. Ó, tem países, meu caro Matias... São Joaquim. A Alemanha, a Áustria já receberam mais de uma vez. Teve em Sarajevo. Sarajevo, bem lembrado, foi 84. Ainda era Iugoslávia. Inclusive, parte dos equipamentos hoje estão todos tomados pela natureza. Mas assim, a Áustria já recebeu 2 vezes. A Áustria que é minúscula. Ah, só porque tem os Alpes? Ué, aqui também tem montanha. Faz o Kilimanjaro. Não, o Kilimanjaro não tem neve. Mas é isso. Então fica aqui o nosso protesto, o nosso pedido por Olimpíada de Inverno em Bariloche. E aí vai ter pacote da CVC em 36 vezes para nós ir. Também na terça que passou, dia 23 de julho, número de mortos em deslizamento de terra na Etiópia passa de 200. Infelizmente, os deslizamentos na região de Gofa já deixaram pelo menos 257 pessoas mortas, embora o número total de mortos possa chegar a 500. Tá? No total, cerca de 15 mil pessoas foram afetadas, tá? Inclusive pessoas que tiveram que sair de suas casas, pessoas que perderam seus bens, e a causa do deslizamento foram as intensas chuvas, tá? Nessa semana. Segundo aqui a Al Jazeera, choveu em um dia o que normalmente chove em 3 a 4 meses. E aí nós tivemos essa série de deslizamentos que, repito, infelizmente já deixaram mais de 200 pessoas mortas. E também no continente africano, o Kais Saied, o presidente / ditador da Tunísia, ele anunciou que vai ser candidato à reeleição no seu país, né? Ele que acabou com a primavera de Jasmim, com a Revolução de Jasmim da Tunísia. Notícia da quarta-feira passada, dia 24 de julho. Ucrânia diz à China que Rússia não está pronta para negociações de boa-fé. O ministro de Relações Exteriores da Ucrânia, o Dmytro Kuleba, ele está na China, tá? Ainda está na China enquanto gravamos, e ele disse que a Ucrânia está pronta para negociar com os russos, desde que a Rússia esteja pronta para negociar de boa fé. Porém, até agora, isso não foi observado no lado russo. Tá? Essa visita, obviamente, é muito interessante, porque a China, né, hoje é o principal parceiro russo em praticamente todos os aspectos possíveis. E essa visita é a primeira visita de um ministro ucraniano à China desde fevereiro de 2022. Ele foi recebido em Guangzhou, ele não foi recebido em Pequim, foi recebido pelo Wang Yi, o ministro de Relações Exteriores. Então a China, que é o país que pode servir de mediador, pode servir de intermediário para essas conversas, pensando inclusive na recente visita do Orbán ao país. Então assim, vejam, o Kuleba disse, estamos prontos para a paz, para negociar, mas a Rússia não está agindo de boa fé, né? Curiosamente, nessa semana, ao responder, né, sobre isso, o Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, ele disse que a Rússia está sim pronta para negociar e que o lado russo nunca recusou negociar. Ele disse que o que importa numa negociação são os detalhes e ainda não sabemos dos detalhes. Tá? Então tivemos os dois dizendo que estão prontos para negociar, só que assim, a gente também já falou aqui que, pelo menos publicamente,
ambos os países adotam posturas maximalistas, né? Então, assim, a Ucrânia fala que queremos a Crimeia de volta, queremos que a Rússia pague indenizações, que as autoridades russas sejam julgadas no TPI. Do outro lado, a Rússia fala: queremos a Crimeia oficializada, queremos os 4 oblasts que ocupamos, queremos a neutralização, né, a postura neutra da Ucrânia. Então, assim, um meio termo, pelo menos publicamente, hoje não existe. Vou repetir, pelo menos publicamente. A Rússia realizou um ataque com drones a uma base ucraniana a 100 quilômetros da fronteira com a Romênia e, curiosamente, né, provavelmente não é uma coincidência, a pouco mais de 100 quilômetros de uma base onde o governo dos Estados Unidos pousou 2 bombardeios estratégicos no território romeno, uma base romena, né, lembrando que a Romênia é parte da OTAN. E aí, meu caro Matias, eu serei babaca, com o perdão aqui da babaquice, porque eu vou levantar a plaquinha, né, de que os nossos ouvintes já sabiam. Tem muita gente, tanto na grande mídia quanto nas redes sociais, que vende a história por princípios ou por propaganda ou por sei lá o quê, de que a Ucrânia vai ter e tem que ser parte da União Europeia e da OTAN e tudo mais, como se isso fosse um assunto fácil que vai ser resolvido amanhã. E por que eu estou falando isso? Porque essa semana o ministro da Defesa da Polônia, lembrando que hoje o governo da Polônia é o governo do Donald Tusk, é um governo pró-União Europeia, a Polônia é um dos países que mais enviou ajuda militar à Ucrânia, tá? Mas o ministro da Defesa disse que a Polônia somente será parte da União Europeia quando resolver o assunto dos massacres da Segunda Guerra Mundial, que é quando nacionalistas ucranianos, incluindo do exército insurgente ucraniano, que usa aquela bandeira vermelha e preta, que a gente vê em muitas demonstrações de apoio à Ucrânia, que a gente vê em manifestações na própria Ucrânia, que a gente vê em cemitérios militares, massacraram dezenas de milhares de poloneses em territórios que os 2 países reivindicam para si. Tá? Tem ali uma fatia bem considerável de território que tanto a Polônia diz que é sua historicamente, quanto a Ucrânia diz que é sua historicamente. Então tivemos massacres, limpeza étnica, tá? Durante a Segunda Guerra Mundial. Os nacionalistas ucranianos foram aliados dos nazistas, importante lembrar. Tá? Então, o ministro da Defesa da Polônia disse que a Ucrânia não será parte da União Europeia enquanto não resolver essa questão. Ele citou nominalmente, inclusive, o massacre de Volyn, que é uma cidade que hoje é parte da Ucrânia, porém que durante a ocupação nazista, os poloneses da região foram perseguidos e massacrados, tá? Ele citou especificamente esse massacre, porém são vários outros. E o que seria resolver, né, esse massacre? Segundo ele, tá, e o número de vítimas gira entre torno de 60 a 90 mil mortos. Tá? Então, permissões para exumações de locais onde possivelmente tem valas comuns, memoriais, tá? A autorização para memoriais na região e também a investigação da responsabilização de lideranças ucranianas, porque não era sequer a Ucrânia soviética, né? Era sob ocupação nazista. Então ele está falando, olha só, vocês têm que investigar o colaboracionismo de vocês. E para um país ser parte da União Europeia tem que ter poder de veto, né? Inclusive, eu não sabia disso, essa notícia veio com essa imagem, tá? A notícia que eu estou lendo, inclusive, é do Kiev Independent, tá? Um jornal 100% ucraniano e pró-Ucrânia. No início de julho, foi erguido um memorial na Polônia às vítimas dos massacres nacionalistas ucranianos. E nesse memorial você tem ali uma águia polonesa, dentro dela, nas asas, né, nas penas das asas, você tem o nome de cidades onde pessoas foram massacradas,
E o corpo dela é um vão, é vazio no formato de uma cruz. E nessa cruz tem uma criança empalada. E ela está empalada, meu caro Matias, num tridente. Para bom entendedor, a minha palavra basta, porque o tridente é o símbolo nacional ucraniano. Tá? Então, os nossos ouvintes já sabiam que a Ucrânia entrar na União Europeia não é tão fácil assim e que relações entre Ucrânia, Polônia, Belarus, Lituânia, né, Hungria também dá para pôr nesse balaio, tem várias cicatrizes históricas, várias desconfianças históricas. Né? Algumas nem tão históricas assim. E para a gente fechar essa parte ligada à Ucrânia, duas notícias. Primeira delas é que a agência Fitch rebaixou novamente a nota da dívida externa ucraniana, afirmando que o país tem risco do popular calote. Né? E esse é um dos motivos, né? Essa é uma das razões dos constantes envios de dinheiro para a Ucrânia, né? De ajuda financeira para a Ucrânia, para manter o Estado ucraniano funcionando. E a segunda notícia é que essa semana a Eslováquia recebeu os seus dois dos seus novos caças F-16, que vão substituir os caças MiG-29 que ela utilizava. Nesse caso aqui, não foi uma compra motivada pela guerra. A Eslováquia comprou os caças novos em 2018. Porém, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, aí o governo eslovaco falou, olha só, a gente já comprou os caças novos, vamos doar aqui os MiG-29 para a Ucrânia de qualquer maneira. Notícia desta quinta-feira, dia 25 de julho. Azerbaijão acusa a Armênia de provocações e ameaça. O que aconteceu? O Ministério da Defesa do Azerbaijão soltou uma nota, do nada, tá? Dizendo que a Armênia estaria realizando atividades de provocações, né, perto de Kalbahar, e que a Armênia tem realizado exercícios militares com os Estados Unidos, adquirido armas letais na França e vai receber ajuda militar da União Europeia. Tudo isso seriam passos provocativos e indicam uma suposta preparação para outra guerra contra o Azerbaijão. A República do Azerbaijão alerta a Armênia e os seus apoiadores que essas ações provocativas, se elas não pararem, a República do Azerbaijão tomará os passos necessários com todos os meios ao seu dispor para sua autodefesa. E dizemos que qualquer escalada na região é de completa responsabilidade da Armênia. Nos últimos meses, a Armênia, né, adquiriu armamento francês, isso a gente repercutiu aqui, especialmente as baterias César de artilharia. Nessa semana, o Ministério da Defesa da Índia emitiu um balanço dizendo que a Armênia hoje é a maior compradora de armamentos indianos no mundo, tá? Dizendo que até 2025 serão 600 milhões de dólares em armamento indiano comprado pela Armênia. O embaixador francês na Armênia tuitou, né, Olivier de Codinier, ele disse que é importante notar que são Índia e França, duas democracias que vêm ao apoio da Armênia, ou seja, indicando, olha só, a Rússia, né, não está fazendo nada, porque a Rússia é um país autoritário, são as democracias que estão apoiando a Armênia. Então essa é a primeira parte do que eu quero mencionar. Por que a Armênia tem comprado esses armamentos? Porque a Armênia foi derrotada numa guerra em 2020, porque os armênios sofreram uma limpeza étnica em 2023, e qualquer país que perca uma guerra precisa reestruturar suas forças armadas. E a Armênia precisa, inclusive, de uma autossuficiência maior em sua defesa, já que durante muito tempo ela meio que confiou demais na Rússia para isso, e isso hoje é um dilema na Armênia, já que muitos armênios, inclusive nas lideranças armênias, veem a Rússia como um país que traiu a Armênia, que abandonou a Armênia. Tem outro detalhe, que é o governo Pashinyan, uma coisa que eu e o Heitor já comentamos aqui também.
Quando a Armênia é derrotada em 2016, na chamada Guerra dos 4 Dias, a Armênia fala, olha só, precisamos comprar novas armas, precisamos modernizar nossas forças armadas. Só que aí você tem a Revolução de Veludo, em 2018, a ascensão do Pashinyan, e quando todos os contratos, todas as licitações públicas são suspensos. Então a Armênia não se prepara para a guerra de 2020. Então o que a Armênia está fazendo agora é atrasado o que ela já estava fazendo depois de 2016. Então essa é a primeira parte. O explicar essas recentes compras militares armênias, especialmente em relação à França e à Índia. O aprofundamento da parceria entre a Armênia e a Índia, a gente também já comentou aqui, né? Inclusive quando eu estava lá na Armênia recentemente. Junto com isso, meu caro Matias, duas outras coisas, né? Que exercícios militares dos Estados Unidos foram esses? É um exercício militar de países parceiros da OTAN, que é um exercício militar reduzidíssimo, que ocorre todo ano, né? Então isso não é motivo. O Azerbaijão faz exercícios militares com os Estados Unidos também, tá? E a União Europeia anunciou que vai mandar 10 milhões de euros em ajuda para a melhoria da proteção civil nas Forças Armadas Armênias. Não é que a União Europeia está doando 10 bilhões de dólares, são 10 milhões de dólares, isso é troco de pinga, tá? Quando a gente fala de países. E a outra notícia é que um portal de notícias, que é de propriedade saudita, publicou uma notícia dizendo que o Irã e a Armênia teriam chegado a um acordo militar de 500 milhões de dólares para o fornecimento de armamentos e drones. O governo da Armênia disse que essa matéria ela tem conteúdo inventado e imaginário, e muita gente que eu conheço na Armênia comentou publicamente que provavelmente o Azerbaijão encomendou isso daí. É uma mentira fabricada para se relacionar a algo que vai ser decisivo nos próximos anos, eu já também comentei aqui isso no programa, que é, dos vizinhos da Armênia, o único com a qual a Armênia pode contar para a sua defesa é o Irã. E o Irã já disse que se o Azerbaijão tentar alterar a fronteira à força, o Irã não vai aceitar. E o Azerbaijão tem uma força armada relativamente capaz, mas o Irã consegue passar o carro em cima do Azerbaijão, em bom português. O Irã é muito maior. Só que qual é a questão? Se você tiver, por exemplo, uma vitória do Donald Trump, tá? Hoje uma vitória do Trump é talvez o maior problema para a Armênia que pode ocorrer. Porque o Trump tem negócios no Azerbaijão, a guerra de 2020 foi durante o governo Trump, e se o Irã sair em defesa da Armênia, né, o Irã é o lobo malvado, é o lobo mau no debate político dos Estados Unidos. Então, é um equilíbrio muito delicado, muito complicado, e que o Azerbaijão está aproveitando esse cenário para fazer, então, essas ameaças e afirmando que a Armênia está tomando ações provocativas, quando o que a Armênia está fazendo é basicamente se recuperar da guerra que ela perdeu, como qualquer país faria.